Achei boa. Com paciência, Jonathan. Ai, Jonathan, você tem paciência mesmo. Ó, ó. Ó isso Eu sou daqui, Lisa ó. Guerra, psicóloga, e a marola, maconha, beck, marihuana, como você quiser chamar, é utilizada há mais de 8 mil anos. Foram encontrados registros arqueológicos dela em ilhas próximas do Japão, datando desse momento, e o seu uso era desde fazer coisas artesanais e afins, até mesmo o uso recreativo, que hoje é muito popular. Ponto que lá por 1970, a maconha foi classificada como droga de classe 1 nos Estados Unidos, que é a designação mais rigorosa possível, ou seja, ela era completamente ilegal e não tinha reconhecimento de usos médicos. E durante décadas essa visão persistiu e atrasou várias pesquisas e mecanismos sobre o efeito dessa droga no nosso sistema. Hoje a maconha ainda é amplamente utilizada, mas os benefícios terapêuticos dela também são amplamente reconhecidos. Algumas nações até legalizaram o seu uso medicinal e Sim, estão caminhando para essa direção. é No que nem eu entanto, falo. esse crescente Ó, reconhecimento rapaziada, pega a torna o visão, vou dar medicinal da uma maconha paradinha aqui no vídeo. Sabe o remédio que você toma? Ah, Jonathan, mas é um remédio pra mentes. Pra mentes, Jonathan. Pra mentes. Entendeu? Vou falar com calma. Por que você acha que o nome da drogaria é drogaria? Drogaria, drogazil, Cara, não tá na cara que já fala droga? Não tá na cara? Drogaria é droga. Cara, você toma remédio, você toma droga. Remédio é droga, é a mesma coisa de droga, porque eu sei que eu já tomei, eu sei como que é que é. Vicia sua mente. Aí você fica, remédio. Aquilo ali remói sua mente, é a mesma coisa do cigarro. Fumou, não para mais. não responde a famosa pergunta: o uso recreativo da maconha faz mal no nosso cérebro? E é aí que entra a minha parte. A maconha atua no sistema endocannabinoide, que possui receptores espalhados por todo o nosso cérebro e todo o nosso corpo. Nosso próprio organismo produz moléculas chamadas de endocannabinoides, que também se ligam a esses receptores. Então, embora ainda não compreendemos totalmente esse sistema, porque ele é muito complexo, ele está espalhado em todo o nosso corpo, a sua principal característica dá uma pista bem importante da função que esse sistema tem no nosso organismo. Então, diferente da maioria dos neurotransmissores que transmitem mensagens de um neurônio para outro através de sinapses, os endocannabinoides seguem um caminho inverso. Quando um neurônio recebe a mensagem, ele libera endocannabinoide que volta até o neurônio emissor e influencia a sua atividade. E esse mecanismo funciona como um sistema de feedback, ajudando a regular os sinais do cérebro. Os cientistas acreditam que o sistema endocannabinoide modula outros sinais nervosos, intensificando alguns e reduzindo outros. Por exemplo, ele pode desacelerar a atividade de algum neurônio que inibe o olfato, tornando cheiros ainda mais intensos. O que explica por que algumas pessoas sentem aromas e sabores com tanta intensidade após o uso de maconha. Então, pensa no seu sistema endocannabinoide como um controle de volume para as mensagens do seu cérebro. Então, num show de música, por exemplo, se a guitarra estiver muito baixa, o técnico de som vai lá e aumenta o volume da guitarra. E se ela estiver muito alta, ele vai lá e reduz. Da mesma forma, os endocannabinoides, que a gente mesmo já produz, ajustam a intensidade dos sinais do cérebro, amplificando alguns e diminuindo outros, conforme necessário. Beleza, até aí tá tudo natural, nenhuma substância entrou dentro do nosso organismo, tudo isso já está dentro de nós, a gente já está produzindo e alterando o nosso organismo organicamente, digamos assim. Ok, e aí onde que entra a maconha nisso tudo? A maconha contém dois compostos ativos principais, que é o THC e o CBD, que o CBD já é mais relacionado ao uso medicinal para tratar dor crônica, esclerose múltipla, náuseas, vômitos em pacientes que estão em quimioterapia. E nos Estados Unidos ainda tem um grande grau de evidência de que pode ser útil até no tratamento do transtorno de estresse pós-traumático, mas ainda está com pesquisas em andamento. A gente não pode afirmar com toda certeza, mas há uma grande possibilidade de sim ter efeitos benéficos. E o consumo medicinal em si, geralmente ele não é fumado, e sim sintético. E aí você me pergunta, mas eu vi um artigo, um estudo que fala sobre ansiedade, sobre insônia, sobre isso, sobre aquilo. Gente, vai ter estudo que fala sobre absolutamente tudo. O problema é, esse estudo tem uma fonte interessante? Esse estudo É. Só não se resolve com Deus, o estresse se resolve com Deus, cara. Você vê, meu amigo. Não é eu criticando a ciência, não. Mas, cara, pelo amor de Deus, mano, você não vê uma pessoa falar que Deus cura os problemas, Deus cura tudo, é só remédio. Você tá vendo, cara? É que nem eu falo, o mundo do mal, segundo o entendimento espiritual das pessoas. Sempre me pergunto isso, cara.
É que nem eu falo. Eu saio no ônibus, às vezes eu tô saindo, tô fazendo alguma coisa. Pá, o cara fala lá, mas tem que tomar remédio, tem que tomar droga e não sei o que, não sei o que pra curar. O remédio não vai curar, ele é só uma coisa pra fazer efeito, cara. Pra controlar Eu tenho uma você de não metodologia fazer cagada consistente. e às vezes nem Esse estudo foi controla. replicado mais vezes para a gente ter um grau de evidência suficiente que isso realmente funciona para esse quadro. Aí já é complexo, porque, como eu falei, faz pouco tempo que está sendo legalizados estudos a respeito disso. Então, muitos desses estudos são muito recentes e ainda não tiveram tempo suficiente. Significa que ele praticamente se camufla e o nosso organismo entende ele como parte também. E ele consegue fazer essas alterações na mesma intensidade. E, bom, a maior densidade desses receptores que ele afeta estão em áreas do cérebro responsáveis pelo prazer, memória, coordenação motora. O prazer é onde fica a dopamina, cara. Coordenação. Então, o THC ele chega no cérebro disfarçado dos nossos neurotransmissores naturais, mexe em tudo isso e ele sobrecarrega os receptores com impulsos nervosos. Por isso que pensamentos que você tem quando tá high, quando tá chapado, pode parecer o pensamento mais legal e mais genial do mundo, fazendo você ficar mega focado naquilo e com dificuldade de lembrar ou perceber coisas ao redor. Ou seja, por isso que você fica viajando na maionese. Se você quer entender isso de uma forma mais profunda, a gente tem uma aula completíssima de maconha. Que engraçado falar isso. A gente tem uma aula completíssima sobre os efeitos do THC, da maconha no nosso organismo, tanto de acordo com a psicologia. Tá bom, tá bom. Cervos, coelhos, usavam ou comiam essa planta, eles ficavam, bom, cativados, digamos assim, ficavam meio lelados. E aí, depois eles não lembravam onde estava aquela planta para voltar lá. Então, evolutivamente, isso favoreceu a proliferação da Ó, cannabis. o cara dos totó, mano. Se fosse um veneno, ou então um animal que tem algum tipo de defesa. Aquela característica favoreceu com que ele continuasse, permanecesse vivo, como se ela intoxicasse esses animais que tentavam se alimentar dela. Isso favoreceu e perpetuou sua reprodução e uso até hoje. Acho muito legal a gente saber essas coisas assim, de como funciona, por que existe, como que isso se perpetuou ao longo de milhares e milhares e milhares de anos. É uma loucura. Mas um ponto importantíssimo de salientar é que, como eu falei no início do vídeo, a gente tem esses receptores no cérebro, no corpo, espalhado por tudo, e essa atividade deles ser tão generalizada no nosso corpo, combinada com o fato de que o sistema endocannabinoide afeta indiretamente outros sistemas, significa que a nossa química cerebral, ou seja, a nossa genética, as nossas experiências de vida anteriores de cada pessoa, determina em grande parte como que elas vão experienciar o uso da cannabis. Afinal, são receptores diferentes, em lugares diferentes, e a gente tem perspectivas de vidas diferentes. Então ela é uma das drogas que é mais diferente o consumo de acordo com cada pessoa tem a sua experiência, digamos assim. Bem relevante e o mais evidente é a idade. Em pessoas com menos de 25 anos, os receptores canabinoides são mais concentrados na substância branca do cérebro. Outro fator de risco importante de ser mencionado, mas um pouco mais raro, é que a maconha pode causar delírios, alucinações e pensamentos paranoicos. 6 mil todo mês só respondendo perguntas faria toda a diferença para você, né? É esse aplicativo. Um pouco mais raro, corpos se tornam menos sensíveis ao longo do tempo após usos repetidos. Significa que vai criando essa resistência e é necessário consumir mais para alcançar os mesmos efeitos. E aí então, e que desaparecem depois de algumas semanas após a interrupção do uso. Então é algo... Então, Lisa, a maconha não faz mal pro cérebro, e aí, o que eu tiro desse vídeo? Depende de quem você é. Enquanto alguns fatores de... Então, exatamente. É que nem eu falo, rapaziada. A mesma coisa é o celular. O celular é uma droga do mesmo jeito. Mas é que nem eu falo, rapaziada, ó.